Shalom, amados. Sejam bem-vindos a mais um discipulado, dando continuidade ao discipulado de semana passada, indo agora para a segunda parte do estudo sobre escatologia, onde nós estamos estudando as últimas coisas, estamos estudando sobre o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo, o Apocalipse. Nós vamos falar sobre todos esses temas e hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo. Mas eu quero lembrar vocês que a ideia de se falar de escatologia nos últimos dias, nesse tempo em que nós estamos vivendo, é porque os sinais estão muito claros da volta do Senhor. E há uma necessidade muito grande de nos movermos e entendermos o que o Espírito está dizendo à igreja, buscarmos intimidade e podermos pregar sobre isso às outras pessoas que ainda não entenderam sobre a vinda de Jesus. E quando se fala de escatologia, últimas coisas, normalmente as pessoas geram pânico. Nós não precisamos ter esse pânico, porque, na verdade, a aproximação, a chegada da volta de Jesus para a gente, isso significa redenção, significa ir para a glória com o Senhor. Então isso é bênção. Isso não tem que trazer pavor e nem medo. Pelo contrário, isso tem que trazer alegria ao nosso coração. Então vamos lá, vamos fazer uma breve revisão do que foi dito semana passada para que a gente possa continuar o nosso assunto hoje. Semana passada nós falamos sobre 4 teorias do arrebatamento da igreja. Falamos sobre a teoria da parcialidade, do parcialismo, onde essa teoria afirma que parte da igreja sobe e parte da igreja fica participando da tribulação. Falamos sobre a teoria da mesotribulacionista, né, a teoria que fala que a igreja sobe no meio da tribulação. Falamos sobre a teoria pós-tribulacionista, ou seja, a igreja só seria arrebatada após a tribulação, e falamos sobre a teoria pré-tribulacionista, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Como foi dito semana passada, nós do Ministério Monte Sião, nós cremos que a teoria mais assertiva é a pré-tribulacionista, ou seja, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. E algumas pessoas me questionaram por que eu creio tanto que é pré-tribulacionista. Então, só abrindo um parênteses aqui para explicar isso. Uma das coisas que vai acontecer na tribulação é o governo do anticristo, ou seja, o inferno vai literalmente governar a terra de uma forma livre e sem freios. A igreja hoje é a única coisa que impede que o inferno faça isso na terra. Então, para que o inferno possa realmente governar na tribulação, há necessidade de que a igreja não esteja aqui. Porque se a igreja estiver aqui, a igreja não vai permitir que o anticristo consiga controlar, consiga exercer o seu governo. Então, é por isso que eu creio muito nessa questão da teoria pré-tribulacionista, ou seja, nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Mas enfim, dando continuidade, falamos sobre alguns aspectos que estão acontecendo agora. Esses aspectos mostram para a gente muito claro que os sinais estão pipocando, estão aparecendo, estão se concretizando cada vez mais. Sinais que talvez não fossem tão visíveis, agora estão visíveis. E que sinais nós tiramos dentro de tantos sinais? Porque se fala de guerra, rumor de guerra, pestes, etc, etc. Nós tiramos alguns sinais. Primeiro sinal, a questão do terror e da ansiedade, que a gente vê lá em Lucas 21, 26. Eu não vou aqui novamente entrar nesses sinais. Eu peço que você assista o vídeo passado. Só estou fazendo uma revisão para que nós tenhamos um contexto para dar continuidade. Segundo sinal que eu citei na aula, no discipulado passado. Dias de Noé, você vai encontrar lá em Lucas 17, 26. Terceiro sinal, dia de Sodoma e Gomorra. Você encontra lá em Lucas 17, 29. Nós também falamos sobre o amor de muitos esfriaria por causa da iniquidade, por causa da maldade. Você vai encontrar isso em Mateus 24, 12.
Nós também falamos do evangelho ser pregado em todo mundo conhecido, em toda criatura. Talvez esse seja ainda o único sinal que não se concretizou. E isso você encontra lá em Mateus 24:14. Falamos sobre a abreviação dos dias. Os dias seriam abreviados por conta dos eleitos, por conta da igreja, por conta de mim e de você. E isso você vai encontrar em Mateus 24:22. E teve um sinal que eu deixei passar em branco, e eu peço perdão e agora eu vou falar sobre ele, é o sinal da reconstrução, da restituição de Israel como nação. Isso você vai ver em Lucas 21:30. Jesus fala em Lucas 21:30 que a figueira vai voltar a florescer, a figueira vai voltar a dar frutos. A figueira que Jesus está falando é Israel. Israel já voltou a ser nação, o povo de Israel já voltou para a sua terra. Israel já tem mais de 60 anos que se tornou novamente uma nação. Então esse também é um sinal que já foi concluído da volta de Jesus. Então a gente vê que vários sinais importantes estão sendo a cada dia mais visíveis e talvez o único que ainda não esteja totalmente concluído é a pregação do Evangelho. E isso traz a gente uma responsabilidade, como eu falei semana passada, de pregar esse Evangelho a toda criatura, até para que Jesus possa voltar e nos resgatar logo e nós possamos subir para a glória e estarmos com o Senhor. Bom, continuando, o que vem depois desses sinais? Quais são os próximos eventos? Nesse momento, vai ser colocado aí na tela para você um gráfico, um desenho, mostrando os passo a passo agora, os sinais que vão acontecer, os acontecimentos, a ordem cronológica dos acontecimentos. Então vai ser colocado aí na tela para você agora e você vai poder começar a acompanhar comigo sobre isso, tá bom? Então, o desenho que está sendo colocado, o gráfico que foi colocado para você aí, você vai perceber que ele começa, vai olhando a parte superior, ou seja, da parte de cima para baixo. Está escrito lá, ano zero, o nascimento de Jesus. Ou seja, nós estamos começando a ver esse gráfico já a partir do Novo Testamento. Não colocamos aí Gênesis, não. A partir do Novo Testamento. No ano 33, a gente vê a morte e a ressurreição do Senhor, né? A conclusão do ministério terreno de Jesus. Logo em seguida, você vai ver nesse gráfico o nosso tempo atual, o ano 2020, né? Os dias atuais, os dias em que nós estamos vendo os sinais acontecendo. E logo mais abaixo de 2020, você vai ver que tem ano e uma interrogação. Por que seria uma interrogação? Porque aí vai acontecer o arrebatamento da igreja, dentro da teoria pré-tribulacionista, ou seja, antes da tribulação. Mas por que interrogação? Nós não sabemos quando vai ser, se é em 2020, 21, 22, pode ser hoje. E eu creio e eu oro para que seja hoje. E eu quero despertar o desejo no seu coração de orar para que seja hoje, você se acertar, se santificar, para que você esteja preparado para essa volta e que seja hoje, em nome de Jesus. Mas enfim, após o arrebatamento da igreja, a igreja vai ser retirada da terra, a gente vai ver aí no nosso gráfico que tem um período descrito como período de 7 anos. Esse período de 7 anos é chamado da tribulação ou grande tribulação. Você vai ver na parte da esquerda desse gráfico, está escrito assim, terra. O que significa isso? São os acontecimentos que vão ser visíveis na terra. E aí fala sobre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. E do outro lado, lá direito, a gente está falando sobre céu. E o que vai estar acontecendo no céu? No céu a igreja foi arrebatada, a igreja estará no céu, estará na glória com o Senhor. E ali 2 eventos muito importantes vão estar acontecendo, que é o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Então, esse tempo está botando em esquerda e direita, porque esse tempo vai estar acontecendo ao mesmo tempo, aqui na terra e no céu. Enquanto a tribulação estiver acontecendo na terra, nos céus a gente vai estar vendo
tendo o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Terminando esses 7 anos, que é a grande tribulação, Jesus então volta, é conhecido então como a segunda volta realmente de Jesus. Jesus volta, se apresenta para a humanidade e vai ser esse encontro no Vale do Armagedon, o exército de Cristo, o exército de Satanás, e ali o inimigo vai ser novamente preso. Ele vai ser novamente preso, não, ele vai ser preso e vai terminar a tribulação. Com o término da tribulação e a prisão de Satanás e seus demônios, começa agora na Terra o milênio, que é o governo de Cristo com a sua igreja na Terra. São 1000 anos de governo. Então vamos acompanhando aí o gráfico. Depois que termina o milênio, tem novamente mais um fato importante. Satanás novamente é solto e há novamente ali uma questão. A gente não pode dizer nem que seja um confronto, porque já está determinada a derrota do diabo. Mas naquele momento em que o diabo novamente é solto, ele vai ser novamente preso, juntamente com todos aqueles que não aceitaram Jesus, que negaram Jesus, que rejeitaram o Espírito Santo, só que agora pela eternidade. É o juízo final, é o grande tribunal onde as pessoas serão julgadas. Aqueles que forem condenados estarão indo para a prisão junto com o diabo e passarão a eternidade com ele. E aí, a partir de então, nós teremos a vida eterna que Jesus está preparando já para a gente há um bom tempo, tá bom? Então agora o gráfico vai ser tirado aí da tela, tá? Você acompanhou a leitura desse gráfico aí. E agora, por que nós estamos falando sobre tudo isso? Os sinais, eles estão aí, eles estão aparecendo, os sinais estão mostrando para a gente que a tribulação está chegando. Mas por que a gente tem tanta certeza que está próximo da tribulação acontecer? Por que a gente tem tanta certeza que o anticristo já está próximo de vir? A gente vê que para que o anticristo venha, para que ele governe, tem que ter uma preparação. O anticristo não pode simplesmente surgir do nada e chega num palanque e fala: olha, gente, eu vim governar a terra agora, são os meus 7 anos, a Bíblia diz que eu tenho direito a 7 anos e acabou. Não, não vai ser desse jeito. Porque ele vai precisar convencer quem está aqui. A igreja vai ser retirada e o anticristo ele precisa ser reconhecido por quem está aqui como alguém que é o salvador da pátria. Quando nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, logo no término da Primeira Guerra Mundial, as nações perceberam que uma Segunda Guerra Mundial poderia ser muito perigoso, porque a Primeira Guerra Mundial foi catastrófica, foi algo terrível. Então, algumas nações se juntam e criam a chamada Liga das Nações, que teria por objetivo meio que organizar as nações na Terra para se evitar um novo conflito. Essa liga não deu certo, essa Liga das Nações não funcionou e poucos anos depois, nós tivemos novamente uma Segunda Guerra. Nós tivemos uma guerra e foi conhecida como a Segunda Grande Guerra Mundial. Ao término da Segunda Grande Guerra Mundial, esse desejo de ter alguém que conduza as nações, que tente controlar as nações, que tente manter um controle no mundo, ele aumentou. E aí surge quem? A ONU. A ONU surge no lugar da Liga das Nações, com muito mais países membros, com o intuito, com a ideia de manter a humanidade agora unida em prol de um bem comum, em prol de coisas que devem ser pregadas em todo mundo, que devem ser aceitas em todo mundo. Tanto que a gente está até vendo agora, nesses dias, algo muito interessante, que é a confusão que a OMS está fazendo, a Organização Mundial de Saúde, que é um órgão da ONU. A OMS, nessa pandemia, ela fala sobre isolamento, daqui a pouco ela fala que o isolamento não é tão bom, daqui a pouco ela fala que a cloroquina, que é o remédio que vai combater a pandemia, não funciona, daqui a pouco ela fala que ela se enganou. E a gente percebe nisso que o mundo
quando a OMS fala assim, façam quarentena, o mundo todo corre na direção da quarentena. Quando a OMS fala assim, usem máscara, todo mundo corre na direção de usar máscara. Por quê? Isso já é um treinamento que está acontecendo na sociedade moderna de nós termos um governo central que determina diretrizes e os outros países têm que seguir essas diretrizes. E quando alguém é contra as diretrizes da ONU, quando alguém bate de frente com as diretrizes da ONU, não aceita essas diretrizes que são dadas para o mundo todo, essas pessoas, esses países são mal vistos. Hoje, por exemplo, batendo de frente com a OMS, nós temos praticamente só dois líderes mundiais que estão fazendo isso, o presidente americano e o presidente brasileiro. E aí o que a imprensa mundial tem feito com eles? A imprensa mundial e a imprensa nacional caem em cima dos dois, batendo em cima porque eles andam na contramão do que a OMS está falando. Mas a questão aqui não é falar sobre política, é falar sobre preparação. Está sendo preparado um governo mundial. Esse governo ele precisa de estrutura, ele precisa de subsídio. E o que a gente percebe é que a cada grande crise que acontece, se criam novos métodos, novas metodologias de controle. Vou te dar um exemplo. Quando teve aquele incidente, o atentado, na verdade, terrorista, das Torres Gêmeas, quando aconteceu aquele atentado terrorista, o mundo todo mudou. Não foi só nos Estados Unidos que sofreu aquele ataque terrorista que mudou. Os padrões de exigência para você embarcar nos aeroportos aumentou drasticamente. Naquela época eles falaram assim, não, nós estamos aumentando a segurança porque existe a possibilidade de um novo ataque. Existe a possibilidade de um novo 11 de setembro. Só que tudo aquilo que eles implantaram na época para poder prevenir novos ataques terroristas, que foi dito que seria só por aquele tempo, não foi só por aquele tempo. Continua até hoje. Na verdade, hoje os protocolos de segurança dos aeroportos, eles são bem mais rígidos. Eles estão cada vez mais rígidos. E isso no mundo inteiro. Então, em cada crise surgem novidades, surgem novos protocolos de controle. E não está sendo diferente do que está acontecendo agora. Hoje, existe um protocolo de controle por conta da pandemia que eu não estou aqui questionando se ele está certo ou se ele está errado. Entenda, eu estou te mostrando como as coisas estão sendo preparadas. E mesmo que o que está sendo mostrado para a gente hoje parece ser bom ou é bom para a gente, não deixa de ser uma preparação para o governo do anticristo. Ponha isso na sua cabeça. As coisas não estão acontecendo por acaso. Então surge a pandemia e agora tem um protocolo dizendo que a gente tem que andar de máscara. A gente tem que andar de máscara na rua. Mas isso é só enquanto durar a pandemia, só enquanto tiver risco de muitas contaminações, é só enquanto a curva está crescendo. Essa questão da máscara ela vai acabar se tornando algo muito mais comum do que nós estamos imaginando. Essa questão da máscara ela vai se tornar algo muito mais comum do que nós estamos esperando. Nós estamos esperando que daqui a 1, 2 meses isso acabe, o final do ano acabe, mas qualquer nova infecção viral vai ser disparado esse mecanismo. Isso é um treinamento para que todo mundo, o órgão central, a OMS, a ONU, fale, olha, tem que agir assim. E aí as nações todas correm naquela direção fazendo aquilo. Isso é um treinamento para que a gente possa, para que a gente não, para quem vai ficar na tribulação, né? A população que vai ficar, a população mundial está sendo treinada para isso, para que exista um governo central que diga faça assim e vai fazer assim. Mas quando nós falamos isso, nós percebemos que isso é um governo totalitário, é um governo onde alguém manda e todo mundo obedece. Mas é exatamente isso que já está acontecendo no mundo todo. Nunca antes na história, nem na época que o comunismo surgiu e os Estados Unidos, os países ocidentais achavam que o comunismo era uma grande ameaça e lutavam contra o comunismo abertamente na época da Guerra Fria, nem naquela época a coisa estava tão apertada como está hoje. Hoje, nós estamos vendo surgir
maneiras de manipular e de controlar a população de uma forma tão assim simples que passa desapercebido. Vou te dar um exemplo. Não só a China, mas os Estados Unidos também têm um programa assim, mas o da China, pelo que pesquisei, parece que é o programa mais desenvolvido. A China tem um programa de reconhecimento facial. Então você desce no aeroporto, a câmera está lá, te foca, olha você e ela já tem todos os seus dados, ela diz quem você é, ela reconhece a sua face e já tem todos os seus dados. Hoje, quando a gente desce no aeroporto, sai de um país para outro, a gente passa na alfândega, passa pela polícia daquele país, apresenta o passaporte, confere se o passaporte é seu e tudo. Esse programa, quando você entra no aeroporto, entra na área daquele novo país, ele já te reconhece. Isso é muito bom, isso é interessante, vai facilitar muito, vai agilizar as coisas. Só que isso não deixa de ser um mecanismo de controle. O estado de São Paulo, pelo que vi nas reportagens, está comprando esse software da China para poder começar a usar nos aeroportos de São Paulo. A gente vê que a população está sendo controlada pela tecnologia. São Paulo mesmo agora nessa pandemia chamou as empresas telefônicas de telefonia celular para que notificassem se tivesse havendo aglomeração, ou seja, as companhias estão quebrando o nosso sigilo, dizendo onde nós estamos, para o governo saber onde estamos, para poder nos controlar. Mas a ideia é boa, porque a ideia é não deixar ninguém aglomerar para não ter contaminação. Sim, a ideia, a justificativa é boa, mas o que está por trás disso é o treinamento para que sejamos controlados. Está hoje em votação, agora nessa semana, em votação no Senado, uma nova lei para poder verificar a questão da internet, o uso da internet, o que pode e o que não pode acontecer na internet. Se essa lei for aprovada do jeito que ela está, ela já vai se tornar um novo mecanismo de controle poderosíssimo, porque vai dar ao governo autonomia para poder saber coisas que hoje o governo não pode saber porque nós temos uma privacidade. Apesar de estarmos usando a internet, nós ainda temos uma privacidade. É claro que essa privacidade não é 100%, porque existem hackers que invadem e fazem acontece. Mas essas leis que estão sendo aprovadas agora, elas vão colocar uma legitimidade governamental nesse controle. Então nós estamos vendo hoje dentro do Brasil acontecer o julgamento das fake news no Supremo Tribunal Federal. Volto a dizer, a questão aqui eu não quero tratar de política, eu estou dizendo os fatos, estou mostrando para vocês os fatos e o porquê que é interessante entender que as coisas estão acontecendo. Das fake news, e aí o Supremo está pegando as coisas da internet, está vendo quem publica isso, publica aquilo, está tomando os computadores para poder saber quando aquilo foi feito. Esse controle, né, já está tirando a nossa liberdade de dizer o que nós pensamos. Você não pode mais hoje, por exemplo, em determinadas mídias sociais, no YouTube ou no Facebook, se você falar determinadas coisas, o YouTube e o Facebook, eles podem simplesmente cortar o seu sinal naquela hora, porque nós estamos sendo monitorados. Às vezes passa e às vezes não. Todo esse controle, ele pode ser visto como algo bom porque protege. Por um lado, está protegendo, mas por um outro lado, está nos tornando cada vez mais fáceis de sermos manipulados e controlados. Então as coisas estão caminhando. A gente vê que na Primeira Guerra tinha a Liga das Nações, não deu certo, a Segunda Grande Guerra, criaram a ONU. O que está acontecendo agora? Dores de parto. As coisas vão continuar piorando, porque foi isso que Jesus falou. E não se assuste, não fique triste, porque está chegando a nossa redenção. Mas as coisas ainda vão piorar a nível mundial. Essa crise, essa pandemia, ela está trazendo junto com ela uma crise econômica. Os países, para poderem continuar mantendo a sua população dentro de casa sem trabalhar, eles estão emitindo dinheiro, eles estão fazendo dívidas, e isso vai ter que ser pago em algum momento. Uma hora essa coisa estoura, uma hora essa crise econômica vai estourar a nível mundial.
Um exemplo que nós podemos dar, que está muito claro, das companhias aéreas. As companhias aéreas estão sofrendo um baque terrível. Muitas companhias aéreas vão fechar. Muitas companhias aéreas vão fechar, poucas vão ser aquelas que vão estar funcionando, e aí, talvez, né, é que eu estou conjecturando, poucas companhias funcionando e uma crise econômica, as pessoas não vão ter dinheiro para viajar, então o preço das passagens vai cair muito. Poucas companhias, mas o preço cai muito. Então as pessoas vão começar a viajar, a economia reaquece, as empresas vão fazer o quê? Como são poucas empresas, elas sobem o preço da passagem. E aí não é qualquer um que consegue viajar pelo mundo mais. Mais uma forma de se manter a população presa em determinado lugar, sem poder ter tanta mobilidade como nós temos hoje. Hoje, se você tiver um recurso, e não precisa ser muito recurso, você vai ao aeroporto e você viaja para outro país. Lá na frente, com esse tanto de controle que nós vamos ter, as coisas não vão ser tão simples. Você vai chegar no aeroporto, vão ver se a sua temperatura está certa, provavelmente vão fazer um exame de sangue rápido em você para saber se você pode sair do país, se você não está levando uma doença para outro país. Esses mecanismos de controle estão cada vez mais intensos. E aí, o que vai acontecer? Novas crises mundiais vão surgir. Nós temos agora essa crise do coronavírus. E uma coisa muito clara nessa crise do coronavírus é que a ONU está perdida nessa crise. Pastor, o senhor está querendo defender fulano? Não, não estou querendo defender ninguém. Como eu já falei no início, falando sobre a crise, a OMS de cara disse que um determinado remédio não serviria para tratar o coronavírus. E agora, pouco tempo atrás, ela voltou atrás e ela disse que o estudo que ela fez não estava muito certo. Isso trouxe uma certa revolta mundial contra a ONU. As pessoas estão cobrando a ONU, estão cobrando a OMS por essa falha. Depois eles disseram que as pessoas que não têm sintomas, elas não transmitem o vírus. E logo em seguida remendaram o que falaram. Não, não é bem assim que nós dissemos. Elas podem transmitir sim o vírus. Então, mais uma fragilidade foi exposta, mostrando que a OMS ela não é tão técnica quanto ela parece, ela não diz as coisas com tanta segurança e com tanta certeza, com tanta ciência, conforme nós queríamos acreditar. A verdade é essa. E a OMS, a última da OMS, dizendo que as pessoas sãs, que não têm sintomas, assintomáticas, não têm necessidade de usar máscara. Há pouco tempo atrás, era a ideia de que todos usassem máscara. Então, o que eu quero mostrar com isso? Não estou querendo falar mal da OMS. O que eu estou dizendo é que a ONU e seus órgãos que fazem parte da ONU, ela já não está dando conta mais de gerenciar o mundo atual. Essa pandemia deixou claro que a ONU não tem subsídios para gerenciar a nível mundial, para poder orientar as nações. E isso não é só a nível de OMS, de nível de saúde. Isso está acontecendo a nível político. Nós estamos vendo países se levantando contra países e a ONU não consegue mais intermediar e evitar conflitos. Nós estamos vendo, talvez você não esteja acompanhando, mas está tendo uma rusga entre China e Índia na divisa dos dois países. Não se tornou algo sério ainda, mas teve um conflito há poucos dias atrás. Sinais de rumores de guerra, guerras e rumores de guerra. Mas o que está acontecendo é que a ONU está perdendo esse controle. Por que é tão importante saber que a ONU está perdendo o controle? Eu estou vendo que a ONU está perdendo o controle. A OMS, os Estados Unidos já saiu da OMS, não vai mandar mais dinheiro para a OMS. O Brasil sinalizou que vai fazer a mesma coisa. Com essas confusões que eles estão fazendo, outros países vão acabar seguindo isso também. Mas por que é importante saber isso? Se a ONU, que é hoje o órgão que teoricamente ajuda a controlar todo mundo, ajuda a manter as nações de uma maneira equilibrada, se a ONU deixar de existir, alguma coisa vai ter que assumir no lugar da ONU. Lembra da Primeira Guerra? Liga das Nações existiu, não deu certo, saiu, entrou a ONU. A ONU
está perdendo credibilidade. E das duas, uma, ou vai surgir alguém que ganhe credibilidade para a ONU e que isso se espalhe, ou vai surgir alguém que vai tomar o lugar da ONU. E esse alguém não é nada menos do que o anticristo. A igreja será arrebatada. Um caos, uma nova crise como nunca vista, vai estar sobre a terra. Imagina milhares, milhões de pessoas sumindo ao mesmo tempo, sem uma explicação. Num primeiro momento, as pessoas vão achar aquilo estranho, vai ser uma confusão danada. Depois vão surgir explicações científicas, vão surgir explicações espirituais, como a nova era tem uma explicação para o arrebatamento da igreja. Futuramente a gente vai fazer um estudo sobre nova era e aí nós vamos aprofundar essa questão. A nova era tem uma explicação para o arrebatamento da igreja, né, que diz que discos voadores virão tirar da terra as pessoas menos evoluídas. Quem são os menos evoluídos? Os cristãos. Fica fácil então dizer assim, tá vendo? Aqueles menos evoluídos, eles saíram daqui, nós que ficamos é que somos os bons. E isso mantém um engano. A tecnologia avançando do jeito que está avançando, vai poder controlar muito melhor isso. O anticristo, ele vai estar com todo um cenário formado para controlar a terra. O anticristo, ele não é como Deus, que é onisciente, onipresente, ele não sabe de tudo, ele não está em todo lugar. Ele vai precisar dos demônios para passar informações. Ele vai precisar da tecnologia existente para passar essas informações. Então, o que nós estamos vendo agora, esse adiantar de dias da tecnologia, está adiantando a vinda do anticristo. Mas o bom disso é que também está adiantando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando a igreja for arrebatada, uma nova crise enorme vai se abater sobre a terra. Alguém vai se levantar e vai dizer que tem solução. E vai apresentar soluções. E vai apresentar voz de comando. As pessoas já estão tão treinadas com esses mecanismos de controle todo que eu estou te mostrando até aqui, elas já vão estar tão treinadas que quando alguém tiver uma voz de controle, uma voz firme, dando um direcionamento, um posicionamento que aparentemente é o exato, é o correto, é o bom para aquele momento, elas vão seguir quase que cegamente. É claro que uma parte da igreja que não vai ser arrebatada, que são, eu costumo dizer, os deixados para trás, que é aquele povo que está dentro da igreja, que ouve a palavra, mas que não mantém o padrão de santidade necessário para o arrebatamento, ou seja, está dentro da igreja, mas não está, diz que é servo, mas não é sepulcro caiado. Se você não assistiu a pregação de domingo passado, assista. Essas pessoas vão começar a entender. A igreja foi arrebatada e nós ficamos para trás. E elas vão começar a lutar contra o sistema. Só que as outras pessoas que estão tão envolvidas nesse controle coletivo vão tentar sufocar esse povo que vai ficar. Então a coisa não vai ficar legal. Esse tempo de tribulação vai ser bem complicado. A Bíblia nos mostra que o tempo de tribulação são de 7 anos. Assim, para ficar mais fácil de vocês verem. 7 anos. 3 anos e meio de um governo do anticristo tentando resolver os problemas. 3 anos e meio, aonde ele vai realmente mostrar quem ele é. Ele vai querer ser adorado no lugar de Deus. Ele vai querer ser adorado no santo monte do Senhor. Vejam bem, a preparação está toda aí, a passos largos. Nós precisamos acordar para essa realidade. Por isso precisamos entender um pouco mais sobre escatologia. Por isso precisamos entender um pouco mais sobre as últimas coisas. É hora de você acordar, não dá mais tempo de brincar. É hora de acordar. E quando o anticristo vier, nós seremos arrebatados. Aleluia. Eu quero fechar esse estudo. Eu quero fechar, na verdade, o discipulado de hoje, deixando para vocês aqui Lucas 21, 28.
Eu quero ler para você. Vai estar aí mostrando, nossa equipe de mídia vai colocar aí para você, para que você possa acompanhar, mas eu vou ler aqui na minha tradução. Lucas capítulo 21, 28 diz assim: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Será que você pode dizer amém onde você está? Jesus está dizendo aqui para a gente o seguinte: quando tudo isso estivesse mostrando essa confusão toda, todos esses sinais e o anticristo estiver vindo e ele vier para assumir, a redenção de você está próxima, porque antes dele assumir, eu vou tirar vocês daqui. Eu vou arrebatar a igreja. A redenção da igreja está próxima. Então, amados, falar de Apocalipse, falar de escatologia para quem é verdadeiramente fiel ao Senhor, assista a ministração de domingo. A quem ama Jesus, a palavra fala que aquele que ama, cumpre a sua palavra. Então, se você é fiel, você não tem que ficar triste porque essas coisas estão se aproximando. Nós temos que nos alegrar porque está chegando a vinda do nosso Redentor. Então você não tem que temer a tribulação, você não tem que temer o anticristo, você não tem que temer o apocalipse, você não tem que temer o arrebatamento. Você tem que se posicionar. Nós não temos que carregar sobre nós qualquer tipo de peso e de preocupação onde nós não temos o controle. O controle está na mão de Deus. Jesus deixou bem claro para a gente. Isso tudo aqui vai acontecer. E aí os discípulos perguntaram, mas quando? E ele deu para a gente toda essa direção dos sinais. Mas ele disse assim, somente o Pai sabe a data. Então não adianta a gente ficar especulando quando vai ser e como a data que vai ser, um ano que vai ser, não tem como especular isso. Mas a gente tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para isso. Eu preciso estar preparado para isso. Se nós não estivermos preparados, nós seremos deixados para trás. E como nós não temos que nos preocupar, nós temos apenas que sermos servos, co-herdeiros, vivermos a nossa vida como tem que ser vivida com Cristo. Eu quero orar com você, eu quero colocar um louvor para a gente fechar o estudo dessa noite, para que você deixe o Espírito Santo ministrar calma ao teu coração, traga paz ao teu coração, tire o medo do seu coração, porque é isso que esse tempo está trazendo, para que você possa então descansar e acreditar que o teu Redentor vive e ele reina e ele está vindo te buscar, querido. Aleluia. O teu Redentor está vindo te buscar. Isso é maravilhoso. Eu vou colocar então agora um louvor para que nós possamos estar agora orando. Eu vou deixar o louvor tocar por um tempo e depois em seguida eu vou começar a orar para que a gente possa fechar, tá bom? Ouça a letra desse louvor. Você não tem que temer, não tenhas nenhum temor, porque o Senhor é que está te guardando. Sobre ti, um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Aleluia, Senhor. É meu, somente meu, todo o trabalho. É verdade, Senhor, é só teu trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Esse é o nosso trabalho. Descansar no Senhor, esperar a volta de Jesus, a redenção do Senhor. Esse é o seu, esse é o meu trabalho. Não temas quando
quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. Aleluia. E o teu trabalho é descansar em mim. O nosso trabalho é descansar no Senhor. O nosso trabalho é acreditar que o Senhor está no controle. Vamos orar agora ao Senhor, clamando ao Senhor que tome conta de todas as coisas, que tire de nós o terror, que tire de nós esse medo que o inferno tem tentado colocar contra a igreja. Senhor, nós entendemos que o Senhor está vindo buscar a tua igreja. Nós entendemos que o Senhor está vindo buscar a igreja do Senhor nesse tempo e nós clamamos a ti para que o Senhor continue falando conosco, para que o Senhor continue falando conosco, para que o Senhor continue ministrando ao nosso coração, para que o Senhor continue nos mostrando o caminho que nós temos que seguir, porque o nosso trabalho é descansar no Senhor. Que nós possamos ganhar vidas para o Senhor, possamos desabitar o inferno, que nós possamos cumprir a tua palavra que nos ensina que as portas do inferno não resistirão contra a igreja. Nós possamos arrombar as portas do inferno e salvar as vidas que lá estão, em nome de Jesus. Que nós estejamos preparados para a sua volta, porque a tua palavra fala que existirão 2 no campo e 1 ficará, 2 em casa e 1 ficará, 2 no moinho ficará. É muito possível, Pai, que uma boa parte da igreja fique porque não está levando a sério a tua palavra. Nos ajuda, Pai, nesse tempo a desenvolver intimidade contigo e levar a sério a tua palavra, levar a sério a promessa de que o Senhor virá buscar a sua igreja. Em nome de Jesus. Pai, e eu quero orar por todos aqueles que estão nos assistindo, por todos aqueles que estão conosco, para que o Senhor fortaleça a nossa fé e o Senhor nos ajude a passar por todo esse tempo, em nome de Jesus. Meu querido, obrigado por você estar conosco, mais um discipulado. Nós estamos nesse novo formato, fazendo em casa, não estamos com louvor, participação da equipe lá da igreja, para poder facilitar um pouco mais a nossa vida e evitarmos de termos mais aglomeração dentro da igreja nesses dias. Tá joia? E eu quero agradecer muito que você está aqui até esse momento. Não esquece de deixar o seu like no nosso vídeo. Não é para poder a gente ganhar dinheiro com isso, não é isso. É porque quantos mais likes nós temos nos vídeos, o YouTube ele vai te notificar, ele vai notificar as pessoas que tem vídeo novo. Então, quanto mais like nós tivermos, mais notificações vão ser espalhadas. E isso faz com que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Então, faça isso não para que o pastor Walter está querendo ter o nome dele no meio dos youtubers. Não tem nada disso, querido. Eu quero que o evangelho de Jesus seja pregado. Eu quero que essa palavra ela percorra os 4 cantos da terra para edificação, para que as pessoas possam ser libertas. Eu quero orar por você para fechar esse tempo, fechar esse discipulado e me despedir de você nessa noite. Pai, obrigado por aqueles que estão conosco até agora. Eu te peço que o Senhor nos dê uma noite de sono tranquilo, um sono restaurador, que o Senhor nos dê um fim de semana abençoado. Pai, eu te peço para aqueles que estão enfermos, que o Senhor entre com a tua providência
e restaure a saúde de cada um deles. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, com a autoridade do nome de Jesus, nós determinamos cura na vida das pessoas, para a honra e glória do Teu nome. Determinamos cura na vida de todos aqueles que ficaram doentes nessas últimas semanas. Assim como falamos domingo, nós queremos ver a alta dessas pessoas, nós queremos ver essas pessoas são e salvas, curadas, tratadas, não para que o nosso nome seja glorificado, mas para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Toma nas Tuas mãos o nosso culto de domingo, toma nas Tuas mãos, Senhor, para que a Tua palavra possa ser pregada, Teu Evangelho possa ser ministrado e novamente possa haver salvação, tanto em casa quanto na igreja, tudo para que Teu nome seja honrado e glorificado. Em nome de Jesus, muito obrigado. Eu quero abençoar cada um que está nos assistindo. Pai, dá uma bênção especial. Visita a casa de cada um. Visita o celeiro, entra com prosperidade na casa de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Querido, lembrando que nosso culto domingo semipresencial, então você que não deu o nome ainda, dê o nome, são só 30 vagas, por conta das normas técnicas, 30 vagas. Dê o nome para que não aconteça de chegar lá e infelizmente eu não poder deixar você entrar. O diácono falou, olha, já está cheio, você não deu o nome, você não pode entrar. Tá bom? Nós estamos sempre guardando algumas vagas, porque o nosso limite é maior que 30. Mas a gente sempre guarda algumas vagas para aqueles visitantes, as pessoas que não sabem das regras, então passam ali, estão nos visitando, graças a Deus, isso tem acontecido. Nos 2 últimos cultos nós tivemos vários visitantes, então nós vamos, continuar deixando algumas vagas assim para os visitantes. Então dê logo o seu nome, não perca tempo, para que você não fique de fora, tá bom? Tem sido uma bênção, Deus tem derramado da sua unção, do seu poder e da sua glória. Beijo, amo vocês, saudade de dar aquele abraço bem apertado, de sentir o calor humano, esse negócio de cumprimentar com o cotovelo, já passou a hora. Mas vamos nos manter calmos, tudo tem um tempo determinado. Beijo. Em breve nós estaremos bem juntos para a honra e glória do Senhor. Deus te abençoe. Vá em paz em nome de Jesus. Quero lançar sobre ti a bênção apostólica. Senhor, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de nós na noite de hoje para todos sempre. E todos digamos juntos. Amém. Deus te abençoe, boa noite, vá em paz em nome de Jesus.